Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, episódio 112. Eu tenho certeza que você já curte, comenta, já segue a gente, mas se você ainda não faz isso, te convido a fazer. Quero agradecer muito aos nossos apoiadores, sem eles a gente não tinha 112 episódios. Então um beijo especial para o Vila, que fez aniversário aí também, está crescendo, Vila Restaurante em Itajubá. Conceito Interiores, responsável pelo estúdio novo que vem aí, e também Neurotech. Quero mandar um beijo especial para o Dr. Calistro, para a Esperança, agradecer pelo apoio. E hoje, falando em saúde, temos uma convidada que já esteve por aqui. Você está vendo aí que eu estou ao lado da Vivian. Vivian, seja muito bem-vinda mais uma vez. Depois também, sei lá quantos, 100 episódios também, Muitos né? episódios. Você já veio na primeira temporada, então valia a pena voltar agora na época que também estamos aqui já cultivando novas alegrias, eu diria assim, né? Sim. Ô Vivian, mas para quem não assistiu aquele seu episódio, que você veio com a Silene do Desembala, conta um pouquinho quem é Vivian e qual que é a sua empresa. Sim. Até para começar, você falou assim, que voltando depois de tantos episódios, tanta coisa muda depois de tantos episódios, né? Muito. Tanto Tem até um baby novo aqui. Aconteceu tanta coisa com você, Verdade. né? E com a gente, né, com a empresa também não é diferente. E que bom poder voltar, porque isso quer dizer que a empresa está crescendo, evoluindo, verdade. né? Estamos indo, então é muito, muito bom, sempre tendo algo para contar de novo. Eu sou a Vivian, né? Eu sou farmacêutica, sou proprietária da farmácia Sempre Viva, com meu marido Pedro hoje, que está lá comigo. A farmácia Sempre Viva completou 20 anos esse ano. Completa 20 anos, acabou de completar esse mês que passou. 20 anos 20 de anos. Gente. E eu estou à frente da Sempre Viva fazem 13 anos. Uhum. Né? Eu mudei aqui para Itajubá fazem uns 14, 15 anos. E aí logo em seguida veio a farmácia Sempre Viva. E aí quando você chegou em Itajubá, você chegou de onde? De onde que veio essa Vivian? Você caiu aqui nessa cidade como? Sim, minha família por parte de pai é daqui, de Itajubá. Então eu tenho tia, avó, prima, tenho uma parte aqui da família do meu pai. Meu pai mudou durante a vida para vários estados. Então ele foi para São Paulo, muito novo, começou a trabalhar lá. Foi onde ele conheceu minha mãe. Aí depois foi para o Nordeste, foi para o Pará, então foi para várias regiões do Brasil. E por último ele foi para João Pessoa, na Paraíba, que aí ele se encantou pela cidade. Aí no fim, meu irmão mais novo cresceu lá, então ele fixou as raízes lá mesmo. E aí eu fui criada lá, morei um tempo aqui em Itajubá quando era criança, mas logo voltei para lá. Então eu fiz Federal da Paraíba, fiz faculdade lá, formei depois que eu vim para cá. E veio para cá já com o Pedro? Não. Conheci o Pedro aqui, que é o meu marido. Sim. Né? Cheguei Ele aqui. Foi seu motivo para ficar, na verdade. Foi meu motivo para ficar. Eu cheguei tipo numa quarta-feira aqui e conheci o Pedro no sábado. Então foi bem rápido esse encontro e muito feliz, né? Desde então. Verdade. Desde então a gente tá junto. Já vai o que aí? Uns 15 anos. Uns 15 anos. Né? Isso. E aí o Pedro já era administrador de empresas? Sim. Você decidiu, não, eu vou então ficar nessa cidade. Como que começou a ideia de você ter a Sempre Viva? A Sempre Viva surgiu como uma oportunidade. A princípio eu mudei para cá, eu senti que, quando eu morei quando criança aqui, e quando eu voltei para cá, eu senti que aqui era o meu lugar. E eu nunca me senti muito pertencendo. Por mais que eu goste, nunca me senti tão... como se João Pessoa, a vida que eu tinha, era lá mesmo, que eu tinha que ficar. E aí uma vez eu vim de férias para cá, e aí eu vi que aqui realmente eu me sentia feliz, confortável, e aí surgiu o Pedro mesmo na minha vida. E aí foi mais um motivo para ficar mesmo. A Sempre Viva surgiu como uma oportunidade de negócio mesmo, na época. O Pedro, por ser administrador, ele tinha um sócio, que era o Bernardo,
que é esposo da Priscila, do café da Serra do Balaio. Que esteve aqui, tem poucos episódios, vale muito a pena assistir. Sim, e aí a Priscila, aí o Pedro era sócio do Bernardo, e eles já tinham feito faculdade juntos, então assim, já tinha uma história de longas datas. Verdade. Né? E aí a Priscila foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui em Itajubá mesmo. Gente, que mundo pequeno. Aí ela falou pro Pedro assim, nossa, sua namorada é farmacêutica, não é, Pedro? Aí ele é. Ele disse, então, tem uma colega minha que tá vendendo uma farmácia de manipulação, você não tem interesse de comprar? E aí o Pedro trouxe essa notícia pra mim, e aí a gente foi lá conversar na Sempre Viva e deu certo. Como foi essa tomada de decisão, assim, comprar algo? Você já tinha esse perfil mais de risco? Não. Nenhum. Foi meio que, vamos ver no que dá, mas não era o seu perfil. Não era o meu perfil. Eu sempre trabalhei. Depois que eu formei, né, eu trabalhei, tive cargos, né, muito bons como farmacêutica, então lá em João Pessoa mesmo. Mas era funcionária mesmo. Sim. Na faculdade fiz alguns trabalhos, plano de negócio, tinha umas disciplinas que a gente tinha que fazer, né? Sim. E aí, assim, tinha um sonho lá. Então, assim, esse trabalho foi feito em grupo. E aí, com essas minhas amigas, a gente fez o plano de negócio para fazer uma farmácia de manipulação. Uma, Giovânia em específico, ela queria muito uma farmácia de manipulação. Então, ela fez o trabalho e a gente foi conduzindo a gente, na verdade, o grupo, com unhas e dentes, para a gente fazer realmente executar o projeto. E aí, a gente formou, a gente foi levantando as coisas, tudo. Então, tipo assim, era um sonho longe. Porque os custos são muito altos, né? Nossa. Né? E todo mundo que tava ali, assim, nenhum era herdeiro, né? Então a gente tinha que realmente correr atrás. E a gente fazia federal, tudo, então tudo era muito difícil. E aí a gente fez todo o plano de negócios, fez pesquisa, aí a gente já tinha feito estágios, tudo, tinha uma certa noção. Mas, assim, realmente o valor financeiro meio que podou a gente de certa forma, né? Sim. E aí a gente foi estudando, fazendo cursos, né, aperfeiçoando, mas esse sonho meio que estava ali. E aí aqui, quando surgiu a farmácia, eu levei um susto, eu disse assim, cadê Giovânia, minha sócia, que não tá aqui, tá lá no Nordeste, né? Mas aí tinha o Pedro, que já tinha uma experiência com empresa, né? Já vem de uma família de empresa também, meu sogro tem fábrica. Então, ele já tem essa veia, né, empreendedora do lado dele. E aí ele topou falar, não, eu vou entrar Não, ele que me colocou pra frente mesmo. Porque aí eu falei assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma farmácia de manipulação. Aí eu lembro ele falando pra mim, o não a gente já tem, vamos lá conversar e ver. Então, o Pedro é muito assim, vamos lá, o não a gente já tem, então vamos lá ver o que a gente consegue. E aí a gente foi. E na primeira reunião que a gente fez, eu não falei de imediato, né? A gente, quando tá na negociação, a gente fala, vou pensar, se analisa, pensa com calma, né? E da maneira com que foi conduzido e da maneira com que eu me senti dentro da farmácia, conhecendo, a gente saiu, eu já falei pra ele, essa farmácia vai ser minha. E foi bem assim mesmo. Você foi meio que só pra sentir, achando que não ia dar certo, mas saiu com essa sensação. Saí com essa sensação. O que aconteceu nessa reunião aí, nessa negociação, que você acha que mais mexeu com você? Que mexeu comigo? Primeiro, por ter uma pessoa administradora do meu lado, né? Uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que ia completar o que me faltava naquele momento, né? Eu era farmacêutica, eu não era administradora, gestora. Líder. Exatamente. São tantas características, né, Muitas. E aí, na hora o que eu pensei foi justamente isso. Então, assim, eu tenho, em termos de valores e de se pagar, era uma coisa que seria viável, né? Eu morava aqui com a minha tia, então eu tinha casa, comida e roupa lavada. Sim. Né? Então, necessidade eu não ia passar. Então, assim, no primeiro momento eu ia ter que segurar as rédeas em termos financeiros, né? Mas, assim, a gente tinha condições de bancar pelo que a farmácia já rodava, né? Porque ela já tinha 7 anos. Então, pelo pouco que a farmácia já rodava durante esses anos, vendo os números, tudo, e levantando as nossas condições financeiras também de tocar. Eu acho que até nesse ponto, esse assunto é um assunto que a gente nunca trouxe aqui,
Mas agora que você tem uma maturidade empresarial totalmente diferente, né? Sim. O que a pessoa deve olhar antes de comprar um negócio que já existe? Porque às vezes a gente compra pelo ponto, compra pela carteira de clientes, né? O que você olhou e se fosse hoje, se você faria de novo essa compra ou se você abrir uma do zero? Porque eu acho que muita gente fica nessa indecisão aí. Uhum. O fato dela já estar andando, né, já estar funcionando, facilita no sentido assim, que você já vai pegar andando, né? Mas a partir do momento que vem uma pessoa nova, vai vir tudo, pensamentos diferentes, atitudes diferentes, e aí você vai ter que fazer diferente também, porque se não tá... Se já vendeu, não era porque também, nem sempre é porque estava nas Mil Maravilhas. Sim, então assim, não que justamente, seja o caso, mas assim, já que a gente está generalizando aqui o exemplo. Mas assim, a farmácia, como eu falei, ela se pagava, ela não estava tendo sobras, vamos dizer assim, né? E aí, talvez isso, as sócias, elas estavam meio que entrando em conflitos, né? Não estavam mais querendo se dedicar ao negócio pelo tempo que elas estavam ali. Mas assim, conversando com elas, eu via também assim, que elas também não buscavam fazer diferente, ter ações diferentes, trabalhar mesmo, de alguma forma, para que elas buscassem um crescimento. Que tinha potencial, mas ainda precisava. E às vezes a sociedade também até complica. Não sei do negócio, não conheço, mas uma coisa também que é interessante a pessoa observar nesse caso é também se você está comprando um negócio que você tem expertise. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas comprando alguns negócios, só que compro a farmácia porque é uma oportunidade, mas eu não sei nada desse assunto. Sim. É um risco muito grande. Nesse caso, você sabia e tinha o Pedro. Então, talvez, eu não sei, né? Os anteriores talvez não tinham um administrador e uma farmacêutica, né? Porque muda muito. Muda muito. Muda totalmente o jogo. E também um perigo é você comprar algo que já tem uma fama complicada. Sim. Nesse caso, a farmácia não tinha, você não passou por nenhum drama. Não, mas assim, aí você perguntou ainda o que faria de diferente, você comprar, né, uma coisa que já existe. Eu acho que você tem que também, acima de tudo, a paixão, o amor, sabe? De você dizer assim, nossa, parece que aqui é o meu lugar mesmo, como eu falei desde o começo, né? Quando eu cheguei aqui em Itajubá. Aqui é o meu lugar. Quando eu entrei na farmácia, eu saí com essa sensação, essa farmácia vai ser minha, eu vou fazer diferente e aqui onde eu vou fazer, o que eu for fazer aqui vai ter amor. Vai ter dedicação, vai ter muito trabalho, vai ter amor. Porque ter empresa não quer dizer que seja fácil, né? É muito difícil. Ninguém, assim, só quem tá no meio mesmo consegue enxergar o tanto de sacrifício que a gente faz, né? Verdade. E eu acho assim, que se não tiver amor, você não consegue estar ali. É até uma das coisas que quando eu contrato alguém, eu falo, sabe? Às vezes chega assim, pessoas assim, não, tô precisando muito, eu preciso trabalhar, eu quero, tal, tudo. Mas aí eu falo, olha, muitas vezes, assim, para farmácia de manipulação é uma coisa muito específica, principalmente às vezes quando é pro laboratório, né? Então é um trabalho artesanal, manual, de concentração, meio que isolado, você ali, muito, muito só você ali, né? E pessoas mais comunicativas vão ser tristes lá dentro. Sim. Mas pessoas criativas que, sabe, que gostam de misturar, de sentir cheiro, texturas, tudo, vão se sair muito bem. Exato. Então, pessoas assim, analíticas também, né? Gostar, né? Sim. Então, assim, eu sempre falo quando as meninas vêm, porque assim, a gente vai, no fim a gente vai treinar porque a gente não encontra pessoas prontas, né? Então a gente começa do zero. Mas aí eu falo, a gente tem que fazer uma experiência, porque você vai ter que ver o ambiente, você vai estar paramentado, touca, máscara, luva, propé, tudo. Então, assim, você tem que sentir como você está bem. Porque além de você precisar do dinheiro, eu preciso contratar, mas assim, se você não for feliz no seu dia a dia estando aqui, não vai funcionar, não vai conseguir manter. Então, assim, mesmo o lugar tendo a fama de ruim, se você acredita no potencial, você vai fazer tudo diferente. Sob nova direção. Sob nova direção mesmo, né? Então, mudar, fazer o diferente, né? E Vivian, quando você entrou lá, você nunca tinha empreendido, então muita gente está aqui nessa situação, às vezes está empreendendo sem ter feito, talvez assim,
um curso, uma especialização, porque para ser médico eu estudo ali, para ser farmacêutico eu estudo ali, mas para ser empresário muita gente não começa a estudar. Sim. Logo que você entrou de cara, você tinha o gestor, que já é um grande ponto, um grande diferencial, Sim. mas esse lado mais empresarial você foi aprendendo na prática. Qual característica empresarial você acha que teve que desenvolver primeiro? Sabe, uma liderança, o que você achou? Nossa, isso aqui tá muito difícil. Às vezes nessas tomadas de decisão, né, se eu compro isso, se eu demito, se eu faço isso, porque são muitas demandas, onde que eu invisto meu dinheiro, o estratégico, né? Quando Sim. você comprou, talvez você pensou, nossa, eu vou ficar aqui brincando com as minhas fórmulas, né, desenvolvendo. Não foi bem isso. Não, eu corria para todo lado, para todo lado. Primeiro que, assim, hoje o Pedro está comigo lá dentro, né? Houve essa necessidade, e aí hoje ele está lá dentro mesmo. Mas antes eu corria para todos os setores. Então, assim, eu tinha poucos funcionários, hoje eu tenho 32 funcionários. Nossa. Eu até me perco. Eu me perco, às vezes, com as pessoas, até, Sim. né? Sim. E antes, quando eu comprei a farmácia, era um funcionário e meio. E as duas farmacêuticas, né, que eram proprietárias. Aí uma ficava um período, a outra ficava outro período. Um funcionário vinha, ficava um período no laboratório, outro período na recepção. Eu lembro que eu tinha que cobrir o horário de almoço, porque não tinha quem ficasse. Sim. Então, e fora isso, eu era responsável pelas compras, eu era responsável por conferir as formulações, eu era responsável por prospectar novos clientes. Mudar o jogo. Mudar o jogo totalmente, fazer as visitações médicas, e nisso eu ia para palestras, eu dava cursos, eu ia na rádio, então eram muitas coisas. Sim. Então eu fazia de tudo. Então, assim, foi bem difícil. E aí, a parte financeira, administrativa, para mim era um susto, porque eu lembro que eu fazia as compras, para mim era mais fácil eu pegar um dia e fazer todas as compras. Só que eu compro de vários fornecedores, por exemplo. E aí, sei lá, 5, 6, tudo. E quando eu ia pagar, né, parcelava e tal. E aí coincidia de vir as compras tudo, às vezes em datas, por exemplo, que pagava um aluguel, que pagava funcionário. Aí eu lembro que meu marido, o Pedro, falava assim, não compra mais nada esse mês. Porque é ele que fazia as planilhas, tá justamente o fluxo de caixa. Ele falava assim, vai estourar o nosso caixa. Eu digo assim, gente, o que é fluxo de caixa? Eu nem sabia. Aí ele tinha que sentar comigo e explicar. Mas eu já quero ficar livre. Então, assim, pra mim funcionava melhor pegar um dia, sentar e fazer todas as compras, né? Sim. Negociar com todos os fornecedores, tudo. Mas às vezes eu fazia isso em datas que não eram boas, né? Pro meu fluxo de caixa naquele momento. Então, às vezes caía um boleto junto com o aluguel que eu tinha que pagar no mesmo dia. Então, sabe, o dia de pagar salário de funcionário. Então, aí foi me explicando, não, você tem que fazer em datas diferentes para dar tempo de ter entrada de dinheiro, tá? E o negócio funcionar melhor. Então, assim, esse é uma coisa bem que me marca mesmo, foi o fluxo do caixa. Então, eu aprendi assim, no grito. Sim. E essa questão que você falou da rádio. Sim. Por que você decidiu naquela época, né, logo depois, porque já tem 10 anos que você faz rádio. Sim. Como que você decidiu entrar no rádio? Foi uma oportunidade e você agarrou? Ou você foi lá pedir? Como que foi isso? A rádio, fazem mais de 10 anos mesmo que eu vou na rádio. E aí ela surgiu num momento, assim, teve um convite do Otávio, porque ele já conhecia o Bernardo, o Pedro, tudo. Pela empresa ele chamava os meninos para entrevista, né? E aí o Pedro falou, né, agora eu tenho um novo empreendimento, tal, farmácia, minha namorada, né, que é a farmacêutica, tudo, tal. E aí o Otávio gostava muito deles, né, e aí falou, traz a Vivian aqui para uma entrevista. E aí eu fui. Olha e fiquei. A importância do networking. Sim. E aí eu fui, acho que o Otávio se encantou por mim, porque desde então eu vou sempre, então assim, uma vez no mês. No começo eu ia até com intervalos menores, eu ia às vezes a cada 15 dias, e eu tinha facilidade de falar dos temas, tal, tudo. Então às vezes acontecia até assim, eles assim, Vivian, abriu um convidado, cancelou amanhã, você consegue vir? Consigo. Então assim, não tinha muita preparação, então assim, eu sempre me dei muito bem com ele, com as entrevistas. E você né? era comunicativo ou foi um desafio?
Ah, eu acho que eu sou comunicativa, mas foi um desafio para mim no primeiro momento na rádio também, né? Tudo que é novo a gente tem medo. Sim. Né? Sim. Então, nesse momento da farmácia, como já tinha alguns prescritores, já tinha alguns clientes, o que a gente pensou o que a gente vai fazer de novo, o que a gente pode fazer de novo para captar novos clientes, né? Mais prescritores conheçam a farmácia, indiquem a farmácia, né? Falar que está sobre nova direção, né? Sim. Me apresentar. Então a gente começou a fazer algumas coisas assim de novas. Tinha um curso de estética no Senac, então aí eu conhecia as meninas, elas me chamavam para falar algum dia à noite no curso. Então tinha lá limpeza de pele, por exemplo. Aí elas falavam, você não quer falar dos ativos que tem na farmácia, que pode ser utilizado no home care, ou que pode ser utilizado lá? Então aí eu montava as aulas, uma aulinha, ia lá e apresentava. Eu acho isso tão importante. Hoje um colega de trabalho me mandou uma mensagem de outra cidade, né? Viu que eu era mentora e falou assim, mas como você consegue ter clientes? Porque eu não tô conseguindo fechar clientes e tô desanimando. Sim. E eu falo que qualquer negócio é essa costura. É não ficar deixando o funil só em um lugar. É ir lá na rádio, é ir no Senac, é ir numa escola, Sim. é costurar, fazer um networking, comprar de alguém, falar do seu trabalho. Porque assim, eu sei que você tá no digital há muito tempo, mas eu acho que o digital ele serve para te validar, para falar, né, para você ser divulgado, mas nada como essas pontes, não é, Vivian? Sim. Sim. E os sims que a gente dá. Sempre. É muito sim. Eu falo, Vivian, vamos gravar o podcast? Vamos. Você podia falar não, porque você não tá com tempo. Sim. Você tá aí no final de gestação, sim. com criança, 32 funcionários, o mês pegando fogo. Sim. Mas não é os sims que a gente dá. É o que eu falei no começo. O não a gente já tem. Então a gente tem que tentar o sim sempre. Sim, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Sempre que me chamam, eu tento estar presente mesmo, o máximo possível, em todos os lugares. Porque assim, eu acho que todo mundo, numa conversa informal, tem alguma coisa para te acrescentar. Sempre. Sempre. E assim, às vezes você tá com algum problema, e aí numa conversa ali que você encontrou, você descobre uma pessoa que pode fazer, que pode consertar para você, que pode te apresentar para alguma coisa, ou a pessoa tá procurando alguma coisa e você tá ali naquele momento. Acho que nada acontece por acaso. Verdade. Então assim, o que eu vejo, pelo menos na minha vida, os caminhos sempre se abriram dessa maneira, sabe? Sei lá, numa conversa, eu vou fazer um exame de sangue no laboratório, eu encontro outra pessoa que tá passando por alguma dificuldade, você consegue indicar alguém, ou fazer algum tipo de orientação. Então assim, eu acho que você tem que estar muito aberto também, né, para essas oportunidades e como eu falei, o não você já tem, você tem que buscar os sims, de fazer diferente, de fazer com que você prospere, o negócio prospere. Já são aí 32 funcionários, você falou, então muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Quando que foi assim o ponto de inflexão do seu negócio, que você falou, nossa, daqui pra cá ou pra cá vai vir mudança, assim, pra você chegar nesse 32? Então, a farmácia, ela... E de 1,5 para 32, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Mas eu vou bem falar para você que os crescimentos que aconteceram nunca foram assim... como que você usa? Você usa uma palavra, que você uma colocação que você fala assim, planejar para crescer... contratar para crescer. Contratar para crescer. Ou crescer para contratar. Ou crescer para contratar. Então, assim, na verdade, eu nunca consegui planejar muito. Então, a farmácia sempre foi, cresceu para contratar, né? Sim. Mas então, pelas estratégias de vendas também. Pelas estratégias. Porque eu acho que não é que, talvez, você planejou sem pensar que precisaria contratar. Sim. Mas sempre você planejou as estratégias de venda. Vendas é forte em você. Sim. Tanto é que... Você já tem 10 anos de internet? Quanto tempo você já tem de site? A farmácia, quando a gente começou com essa ideia de o que a gente vai fazer de diferente, já veio a internet. Né? E ninguém estava na internet. Ninguém estava na internet. Então, assim, eu lembro que a gente tinha na época Facebook. E aí era os perfis, tudo tal, era perfil Farmácia Sempre Viva. E depois foram vindo as outras redes sociais. Aí
E a gente, como funcionava bem, né? Uhum. O contato, o relacionamento com o cliente, com tudo, para esses canais, a gente vinha vindo uma rede social nova, a gente ia entrando também. Sim. Então, assim, a farmácia tem acho que todos os canais, tem TikTok, tem Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Spotify, porque e você aí investia em marketing, você paga um profissional para tomar conta disso. muitos foram parcerias. Eu fui convidada, no começo eu não tinha condições de pagar, como eu falei, era bem restrito. Uhum. Antes eu fazia tudo, como eu falei. Então, assim, eu comprava o produto, eu desenvolvia o produto, eu lançava o produto, eu gravava, eu fazia arte, eu fazia postagem, eu respondia cliente na rede social. Então, assim, eu conseguia, né? Não tinha não também, tinha. não tinha criança também. Não tinha criança. Não tinha filho, Acho que né? não era nem casada ainda, né? Você tava no auge. A farmácia veio antes de eu casar com o Pedro. Sim. A gente era namorado, né? Então, assim, realmente me sobrava tempo. Uhum. Então, eu conseguia... Você priorizou priorizei isso. Você isso. colocou isso assim, tudo é minha vida, essa farmácia Sim. dá certo. E aí, assim, aí o nosso crescimento foi orgânico, então realmente tem as interações, quem tá ali é porque gosta. Então, sempre funcionou assim muito bem, Uhum. né? Então, era o fazer mesmo, e eram coisas diferentes que a gente ia agregando. Uhum. E assim, chegou num ponto, aí você fala assim, hoje eu tenho uma loja virtual que vende para o Brasil inteiro. Tem prescritor do Brasil inteiro, tem. Porque a gente faz o acompanhamento, do jeito que tem as consultas online hoje, eu faço reuniões com prescritores online, de foto, tipo, lá do Nordeste, lá do Rio de Janeiro, tudo. Então a gente dá esse atendimento e chegam pra gente as prescrições também, né? Então tem esse contato. E sempre são por indicações. Então, assim, uma nutricionista que trabalha com a medicina preventiva, sabe que a farmácia tem homeopatia, tem as tinturas, fazem os suplementos, fazem os hormônios, fazem tudo. Sim. Então, fala assim, não, eu tenho uma farmácia de confiança que funciona muito bem, o atendimento, o pagamento, tem Sim. tudo que eu preciso, que eu prescrevo, tá tudo lá. O cliente quer o quê? Tudo comodidade, Sim. né? Então, ele passa na consulta online, compra online, recebe em casa, no conforto de casa. Tranquilo. Então, assim, aí os prescritores chegam dessa maneira, por essa indicação, Sim. né? O boca a boca mesmo sendo de fora. Uhum. E aí, a loja virtual surgiu quando um dia eu fui um vídeo no YouTube viralizou, e a gente começou a receber muitas ligações de clientes do Brasil inteiro querendo comprar o produto que eu tinha falado. Uhum. E a gente, nossa, mas a pessoa ligou pra saber de tal produto, nossa, mas outra pessoa pelo mesmo produto e tal. A gente foi ver, o vídeo tava assim, estourado, mas muita visualização. E aí eu não tava dando conta de atender todas as ligações, porque aí eu passava mais tempo com o cliente, sempre conversei e tal, muito tempo. E aí a gente falou, aí eu contei pro Pedro, né, aí ele falou, vai precisar de um site, porque aí se a pessoa ligar aqui, qualquer um dos atendentes vai dizer, nossa, está disponível no site, quer que eu mande o link para você e tal, o endereço é tal, né? Então assim, até a loja foi criada por uma necessidade de demanda. Isso é muito interessante, na Sim. verdade, até a melhor maneira de fazer as coisas é observar a demanda mesmo, porque tem gente que sonha e fala assim, nossa, eu vou criar isso aqui, que as pessoas vão querer, Sim. e é muito desafiador você criar a demanda. Porque você gasta muito tempo, energia, às Sim. vezes você acha que tem aquela demanda que precisa, e nem sempre vai ser assim. Sim. E agora, quando a demanda já existe, é muito mais fácil você absorver ali e fazer Aham. de tudo para atender da melhor maneira, né? Sim. Ô, Vivian, mas nesse tempo todo, o que foi a coisa mais desafiadora que você enfrentou como empresária? Eu acho que é lidar com as pessoas. Lidar com as pessoas, para mim, ainda é difícil. Uhum. Em qual sentido, assim? No sentido, assim, a gente tem tanta paixão pelo que a gente faz, que às vezes a gente espera que os funcionários também tenham essa mesma dedicação, Uhum. né, essa mesma paixão, esse mesmo compromisso. Então, e nem sempre né? Uhum. Então, assim, lidar com muitas pessoas, tem homens, tem mulheres, diferentes, Uhum. né? Que agem de maneira diferente. Então, assim, a gente A liderança ainda é algo que é um desafio. é um desafio, porque, assim, às vezes, assim, eu penso, né, hoje eu já trabalhei bastante isso, a gente até já trabalhou bastante Sim. isso. Então, assim, não é sobre mim, Sim. né?
Então, às vezes, assim, eu ajo de uma maneira, eu não posso exigir que as pessoas ajam da mesma maneira que Exato. eu, né? Eu não posso Ainda esperar. mais, né, eu lembro na mentoria que a gente se conheceu assim, Sim. você fez o teste do perfil, você é uma pessoa super executora. Aham. E também pelos seus valores, né? Então é um desafio, falar, nossa, como que alguém não faz isso? Eu faria isso nesse lugar. Sim. Realmente é um desafio para o líder, mas ao mesmo tempo você tem formado ótimos profissionais. Sim. Que também é muito bom. Aham. Porque eu acho que a verdadeira liderança é essa, né? É saber que eu sou um gerador de talentos, Aham. assim. Por mais que seja desafiador quando a gente vê que nem sempre ou eles também reconhecem ou também às vezes deixam a gente, Sim. né? Um desafio. Mas também é muito bom ver essa capacidade. Uhum. E aí, nesse tempo todo, olha, são 20 anos de empresa, mas 14 você tomando conta é muito tempo. Muito tempo. E o que foi a melhor coisa que já aconteceu? Ai, é todo dia. É muito bom, porque assim, a gente vê os números, a gente vê o crescimento. Uhum. E assim, aí eu falo, hoje já mudou tudo. Que eu falei, né? Eu fazia tudo antes, né? Então, assim, hoje, só para o marketing mesmo, quantas pessoas eu tenho? A Priscila, a Maria fez até um curso recente aqui. Fez, maravilhosa, inclusive. A Maria, tem o Matheus, tem a Isabela, tem a Priscila. Então, só aí são 6 pessoas. Verdade. Então, é Você muita pensou que ia gente. chegar nisso? Não, de jeito nenhum. E cada um foi chegando, né? Sim. E agregando, e indo, e assim, que pode, né? Verdade. Vir. Então, assim, hoje a Maria está dentro da farmácia, Uhum. né? Então ela está acompanhando tudo que está acontecendo de imediato ali, que era uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu não conseguia, né? As pessoas gostam de ver esse. Acabou de chegar a mercadoria, o que chegou de novo, o laboratório está produzindo, o que está testando, Ela o que tá está lá. experimentando. Então, assim, era o que eu queria passar para quem estava vendo a gente, né? Uhum. Era essa conexão, mas assim, por eu ser, né, a pessoa que eu sou da farmácia, a farmacêutica, a empresária, Sim. a gestora, tudo, que tem que lidar com as contratações, tudo. Mas hoje é muito melhor estar no estratégico. Mas Larissa, eu vou para todos os setores Você não no fim desiste. ainda. Não, porque assim, quando acontece alguma coisa, mas quando acontece alguma coisa, eu falo, não, a gente vai resolver isso. Então, assim, o último problema que a gente teve foi para fazer uns filmes orais, Uhum. que a gente coloca o medicamento, coloca na boca, é sublingual, ele dissolve. Sim. E a gente estava com problema nessa formulação. E aí eu disse, a gente vai resolver isso. E aí eu lembro que eu cheguei, as meninas, assim, o laboratório já estava tentando, estava tendo dificuldade no entregar essa formulação. Eu cheguei lá, corri, e a gente entregou a fórmula. Eu disse assim, o cliente vai receber no final do dia, como que não vai dar certo? Então, assim, eu arregaço as mangas e vou e entreguei o produto. Então, eu corro para onde precisa. Ter time não significa que você vai ficar afastado totalmente da operação. Mas você também, a operação roda sem você. Sim. Porque eu acho que esse, na verdade, tem que ser o objetivo de todo mundo que tem negócio. Conseguir construir algo. Porque eu acho que a maior dor de quem tá aí do outro lado, que eu escuto muito, é assim, mas eu gosto de ficar aqui fazendo a minha bolsa, eu gosto de ficar aqui fazendo a minha coisa. E eu falo, ou eu gosto de ser médico, eu não quero ficar na gestão. Mas você decidiu ter uma empresa. Sim. E aí, ou você vai ter que ter alguém para fazer isso, e é muito desafiador achar essa pessoa que vai ter aquela gana do dono, ou você vai ter que trabalhar para alguém, porque não tem como. Tem que ter, o olho do dono mesmo, que tem que estar ali de vez em quando, né, analisando. Mas... Porque nem todos os dias vão ser felizes, nem todos os dias você vai fazer tudo que você gosta. Não. Então, assim, eu gosto de ir pro laboratório. Né? Eu gosto de criar, eu gosto de desenvolver. Que é o tem o gel também, a Lobo. Então, tem assim, o gel, é uma coisa que eu vou lá e eu me realizo. Então, assim, esse ponto ainda tem. Mas, assim, igual eu falei, lidar com as pessoas, para mim, é o mais desafiador. Sim. Mas, assim, eu venho aperfeiçoando isso também, que é o que eu falei da questão do... antes eu sofria muito mais. Hoje eu entendo que são pessoas diferentes, perfis diferentes e que vão agir de maneiras diferentes. Perfeito. Então só precisa, na verdade, alinhar a comunicação para que as coisas caminhem, né? Que é o que aquilo que eu falei, é de estar feliz aonde está. Verdade. Né? Porque a gente não tem que compreender ninguém, nem muito menos eu ia estar feliz fazendo tantos anos
E tem Só uma você. farmácia crescendo só eu. E não tem nem como, né? Quem quer ser grande acaba que vai ter que entender isso rápido, senão nunca vai ser. Né? Que Sim. sempre você vai precisar de pessoas, o tempo todo. E Vivian, eu lembro quando a gente se conheceu, que você veio fazer mentoria, você estava nessa fase pós-parto, e é uma parte que você teve que delegar. Sim. Então, antes de entrar até no dramas do delegar, que vai acontecer de novo, me conta como que foi a maternidade, assim, na sua vida? O que é a maternidade para você? Como você falou, eu sou executora, eu não sou planejadora. Então, quando veio a maternidade, foi um desafio muito grande, porque eu não tinha me preparado pro antes, né? Assim, me preparei para engravidar, né? Me preparei durante toda a gravidez, mas o depois eu realmente não tinha me preparado. E aí fiquei totalmente perdida, louca, surtada, tudo, né? E foi onde eu comecei realmente a mentoria. Então, assim, eu comecei. Você sabe que há quanto tempo, mais ou menos? Desde 2019, mas foi em 2020, eu acho. Que foi. O Romulo nasceu em 2020, então a gente tava bem no começo aqui. Você deve ter vindo em 2020, 2021. Isso. Foi bem no auge. Aí ele ainda era bebê. Ele ainda era bebê. Então, assim, foi um ia crescimento, né? Você não então, tinha rede de apoio, não. assim, grande, né? Porque sua mãe. Eu lembro na época, né? Ela ficou um tempo. Pós-parto, ela participou, mas depois ela voltou. Sim. E era pandemia também. Então a gente tinha muito medo. Foi tudo muito. Foi um caos. Foi um caos. Então, assim, minimamente o que eu vejo hoje é que a gente tem que se preparar para tudo. Tudo que é o que eu falei, o novo, né? É aceitar os desafios, mas preparar para o novo. Eu não me preparei. E aí foi na dor que eu tive que enxergar, conhecer, amadurecer e buscar um aperfeiçoamento nas coisas que eu tinha dificuldade, que naquele momento foi no pós-parto. Isso também é bacana, né? Sim. E eu não lembro se você veio... E você me conduziu muito bem, porque eu lembro que você falou assim, precisa... Você precisa de ajuda. Ajuda em casa... Precisa de uma pessoa para ajudar a cuidar, porque assim, eu não tenho, eu falo assim que eu tenho família, minha filha parte pai daqui, mas assim, todos são tem sua vida muito corrida, não é assim, não é aquela mãe que tá em casa e consegue ficar com o neto, né, uma tia, minha avó, que consegue eu ir lá, deixar um turno aqui, acontecer alguma coisa fora do caminho, eu vou deixar aqui. Eu acho que isso tá cada dia mais ficando distante pra todo mundo, né? Porque todo mundo tá querendo ter sua própria vida. Não quer olhar filho de ninguém. Então, minha avó falava, quem pariu o Matheus, que balança. Né? E ainda tem muita gente que fala isso, né? Muitas avós, né? Ou mães que falam isso pra gente, minha mãe né? vem um pouquinho, já voltou. Beijo, mãe. Sim, minha mãe vem também, uma vez no ano, agora conquistei Ficou uma isso. semana custando. E vai embora. Sim. Então, assim, realmente se preparar minimamente, né? E naquele momento eu não tava. Então, eu aprendi na dor que eu ia precisar, né? De uma ajuda mais em casa, né? Que a minha equipe ia estar realmente muito bem estruturada para eu me ausentar. Você delegar, porque eu acho que como você tinha na sua linguagem ali, o cuidar é muito forte para você. É como você ama. Então, delegar o cuidar era algo muito desafiador. Sim. E aí, fomos trabalhando devagarzinho, porque era complicado, ainda mais ligando pro filho, marido, sua casa, né? Deixar entrar alguém. Era tenso. Mas agora como que tá? O que já tá pro plano 2 aí? Como o plano 2 já fui calejada lá atrás. E aí, assim, nesse aperfeiçoamento melhorou até minha relação dentro da empresa. Sim. Porque, como eu falei, a linguagem que eu esperava de um funcionário ou de pessoas que estavam ali comigo, né? Mudou também. Então, hoje já tá tudo mais do que estruturado, já tá todo mundo, minha rede de apoio totalmente montada. Verdade. Porque você tinha funcionário que vinha 3 dias em casa, agora vem todos os dias. A minha babá, tem uma pessoa que me ajuda, né, com o Rômulo, que tem uma babá, e aí antes, lá no Rômulo, como eu queria muito cuidar dele, então assim, alguns dias que eu precisar, entendeu? Hoje, não. Eu tô com ele, mas ela tá junto. Sim. Porque aí, tipo, eu consigo tomar um banho, se eu sair, precisar ir no supermercado, ela tá comigo. Então, justamente, eu entendi. Entendeu que não é amar menos, não é, porque tem tanta gente que tem primo, tem vó, tem tanta gente na rede de apoio, você sozinho, em outro estado, né, trabalhando, tendo uma empresa, responsabilidades, Sim. né? Então, assim, é uma coisa que eu não abro mão hoje. Então, assim, se eu levo ele na natação,
ela tá comigo, Sim. né? Porque se você aparecer e eu conversar com você, eu não vou ficar louca correndo atrás da criança. As mulheres sabe? têm isso. É. Eu passei por isso também, Vivian. Tanto quando a gente conversou, eu senti muito a sua dor. Porque quando eu fui mãe pela primeira vez, eu tinha muito essa questão do, não sei, do medo do julgamento, mas eu acho que o próprio, era o meu julgamento. Ninguém meu. veio falar, ai, você tem alguém para te ajudar. Porque eu também morava numa cidade chamada Iturama. E eu não tinha ajuda. Sim. Nenhuma, não conhecia nenhuma pessoa na cidade. Uhum. Eu tinha pouco tempo nessa cidade, conhecia alguns amigos, assim, mas ninguém para ter uma intimidade, para falar, fica aqui hoje à tarde para eu tomar banho, que seja. Eu não tinha esse nível de intimidade. E mesmo assim, mesmo podendo contratar alguém, eu não contratei no início, nos primeiros 6 meses. Sim. E eu acho que isso foi um impacto muito negativo. Porque gera uma estafa muito grande na gente, Muito, né? Eu acho que isso atrapalha os relacionamentos. Sim. Eu já era empresária, eu dava aula, eu não tinha quem me cobrisse também, como gestora. Então, há 3 dias de parto, eu estava lá no banco fazendo pagamento. Olha que loucura. E aí, isso mexeu tanto comigo que no segundo parto, eu já tinha vendido a empresa, e mesmo sem fazer nada em tese, porque eu fazia uma pós-graduação, mas só estava estudando, eu contratei alguém. Tá vendo? E no segundo, é sobre isso. tinha ajuda full time e ainda não trabalhava. Só curti. Só curti. E foi muito diferente. Sim. Porque aí você literalmente curte. Porque assim, o início é muita privação de sono, né? É a dedicação. E aí, assim, agora vai ser o segundo. Esse foi o segundo que você aprendeu, né? Então, assim, você termina que você consegue realmente curtir mais, as coisas ficam mais leves, você tá mais tranquila. Então, eu tô meio preparada pra essa fase agora. Ô, Vivian, pergunta misteriosa. Sim. Ou mandar uma indireta pra alguém? Ai, pergunta misteriosa. Pergunta misteriosa que eu tenho pra você é... Aqui a gente gravou alguns episódios que é o Razão para Acreditar, em que alguém conta um motivo para você realmente ter fé, acreditar no geral, não só acreditar no empreendedorismo, né? Qual que é a sua razão para acreditar? Qual parte da sua história pode fazer alguém acreditar? Ai, Larissa, de acreditar, eu estava bem perdida quando eu vim para cá. Né? Então, assim, por mais que eu fosse também realizada com o meu trabalho, com a minha vida, com os meus amigos, com a vida que eu tinha lá, eu sentia uma coisa muito forte dentro de mim mesmo, que aquilo ali não era o meu propósito, né? Que eu poderia ir muito além daquilo, né? E quando eu vim para cá, que surgiu o Pedro, surgiu a farmácia, tudo... foi onde eu vi que realmente era o motivo para eu acreditar, sabe? E as coisas, assim, que eu fui construindo mesmo, e a maneira com que eu fui fazendo. Então, assim, nunca foi sobre o ganhar dinheiro, o crescer, até quando crescer, entendeu? Às vezes até eu me perco nas proporções que as coisas tomaram, né? Que estão hoje. Às vezes eu olho assim, eu nem acredito em tudo que está sendo construído, né? De tantas pessoas que estão ali por trás e tudo que é feito. Então, assim, acreditar, né? Que você tem que fazer, você vai fazendo as coisas de coração e as coisas, os caminhos vão se abrindo, as coisas vão se abrindo, as realizações vão se abrindo, você vai consolidando a sua vida, você vai tendo sua realização. E eu acho que isso prospera para você e para as pessoas que estão à sua volta. Então, movimento gera movimento mesmo. Isso. Então, eu acho assim que, acima de tudo, claro que dinheiro é importante, né? A gente precisa. Mas, assim, quando você encontra esse propósito, né? O que é o meu melhor? O que eu sei fazer? O que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? Que eu vou conseguir levar pessoas comigo que vão acreditar no mesmo propósito, que vão vir para somar mesmo e que vão replicar o que eu faço. Assim, eu me sinto muito realizada de ver o quanto que eu transformo a vida dos meus funcionários também, sabe? Das pessoas que saíram de lá e assim, o amor que tem quando me encontra, sabe? De certa forma, eu ter despertado isso
nas pessoas que meio que convivem comigo. Né? Sim. Termina que assim, são as pessoas mais próximas, mas assim, as pessoas que realmente convivem comigo. Então assim, eu vejo as meninas casarem, terem filhos, às vezes entra lá como menor aprendiz e vão fazendo uma faculdade, casa, tem filho, vão conquistando seus sonhos também. Então assim, aos poucos, né? E vai indo. E a gente vê a realização, né? Essa Vale a multiplicação. Vale muito a pena. Então E eu me acho que é conta, isso. Para quem está do outro lado e está querendo empreender ou já empreende, mas ainda não chegou lá, se você pudesse deixar uma mensagem para essa pessoa aí, o que seria? Não desista, né? Como eu contei, a gente tem que realmente se dedicar. Então, assim, se você hoje não consegue ter uma equipe igual eu tenho, que faz muita coisa, que me ajuda muito, é você saber que você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que buscar o seu diferencial, fazer diferente, e isso nunca vai chegar num platô, né? Sim. Tipo, nunca vai chegar numa constância. Porque você chegou aqui, você vai subir aqui. Se você chegou aqui, você vai subir aqui. Maravilhoso. E você vai indo. Você Nunca entendeu? vai ter maresia. Não. Empreender é vida adulta, né? Mar Sim. revolto. Mas assim, mas é muito bom. Sim. Mas ao mesmo tempo uma onda, você respira para chegar a outra onda. Chegar a outra onda. E você vai conseguir. Se você estiver realmente fazendo o que você gosta, você vai conseguir. Verdade. Né? Não preocupar com o vizinho, com concorrência, nada disso. Cada pessoa é uma pessoa. Às vezes, o mesmo produto, você vai seguir um caminho diferente. Verdade. Você vai explicar de uma maneira diferente. Você vai desenvolver, você vai apresentar diferente. Buscar suas habilidades, seus dons. Então, comunicar, ou uma rede social. Ou se não consegue fazer a rede social, vai lá no grupo de mulheres, igual a gente tem aqui. Sim. Você entendeu? Vai lá no café, comunica. As pessoas vão te conhecer, vão falar, vão indicar, né? Faça muito bem o seu trabalho. Tem que fazer não, tem que aparecer. Você tem que estar ali. Se você não aparece, ninguém vai saber que você existe. Verdade. E às vezes as pessoas economizam no pior, né? Quantos exemplos que eu dei de coisas que eu fiz, que eu fui convidada, eu ia de graça. Você entendeu? Então, assim, é um convite pro café aqui mesmo. Vamos lá pra conhecer, vamos ver as meninas e tal. Você tá fazendo a caminhada lá no lago, entendeu? De graça, se convida, vai lá fazer uma caminhada. Quantas de mulher diferentes você vai conhecer ali? Exato. Você entendeu? Você vai conversar, vai fazer uma caminhada, você vai conhecer muito. Então, assim, tem coisas que a gente não precisa de dinheiro. Precisa realmente muito mais de boa vontade, de estar aberto. De querer. Então, assim, não perde essas oportunidades, né? Vai, contribui. Você ganhando ou não ganhando, dê o seu máximo, o seu melhor ali naquele momento. Eu acho que é isso. Arrasou. Eu sou muito feliz com a sua vinda aqui. Quero te agradecer, desejar uma boa hora para você. Eu que agradeço. E obrigada, né? E quem tá aí do outro lado, gostou, amou o episódio da Vivian? Já compartilha aí, porque muita gente precisa ouvir tudo isso. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.